A gente continua nesse assunto, falando sobre a rejeição da Anvisa, sobre a importação, uso e importação da vacina russa. Governadores de 14 estados já tinham pedido à agência para comprar o imunizante e agora eles devem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos conversar agora com o Anderson de Oliveira, epidemiologista, secretário integrado de saúde do Supremo Tribunal Federal, O Anderson, mais uma vez, obrigado aqui pela entrevista para a CNN. Eu gostaria de te ouvir a respeito da Sputnik V. Acabou virando uma espécie de briga de rua, né? Porque o perfil em uma rede social da Sputnik V diz que a Anvisa inventou fake news a respeito da vacina, que na realidade o Brasil está sendo alvo de uma pressão norte-americana para impedir a entrada da vacina russa aqui e a Anvisa faria parte dessa espécie de conluio. E a Anvisa deu um voto que, para nós que não temos familiaridade com os termos técnicos ali, pareceu bastante contundente, não é? Há razões para desconfiar da decisão que a Anvisa tomou ou a Anvisa não tinha os dados suficientes para garantir a segurança da Sputnik V, Anderson? Bom dia, Colombo, bom dia, Elisa. A Anvisa tomou uma decisão técnica, é uma decisão muito dura. Eu conversei com amigos de lá e a situação ela ainda não permite fazer esta aprovação sem que os documentos previstos, inclusive na lei que estabelece a excepcionalidade de aquisição de vacinas, que é a Lei 14.124, agora de 10 de março, ela estabelece que o laboratório tem que entregar uma série de documentos. Esses documentos não foram entregues. A Anvisa já aprovou 5 vacinas diferentes, então ela vem provando que a sua conduta é uma conduta técnica. Eu acredito na Anvisa e eu tenho certeza que a pressão ela tem que ser sobre o laboratório para que o laboratório entregue essa documentação e a gente tenha essa importação dentro dos trâmites legais. Se isso não acontece, obviamente, nós não temos como adotar uma medida apenas ou exclusivamente porque um outro país está utilizando. O Brasil tem uma população diferente, tem características diferentes e tem exigências que tornam a Anvisa uma das poucas agências internacionais a fazer parte dos PICs, que são um seleto grupo de agências reguladoras do mundo. O Anderson, até aproveitando que você citou essa questão de outros países, muitos outros países já aprovaram a utilização da Sputnik V, incluindo os nossos vizinhos argentinos, que já há meses usam a vacina. Para umas pessoas, isso gera uma interpretação de que, nossa, se os outros já estão usando, significa que a Anvisa está querendo colocar um problema aí no meio do caminho. Tem também quem interprete, não, então a Anvisa é mais crítica que esses outros países são mais flexíveis. Fica um punhado de interrogação na nossa cabeça para conseguir compreender esse cenário. O que o senhor diz a respeito disso? É uma visão mais técnica, mais sensível que a Anvisa tem em cima de alguns aspectos da vacina? Não, a Anvisa, assim como a agência da Argentina, a agência do México, que são agências que também fazem parte dos PICs, eles têm um critério bastante rigoroso. No entanto, as informações da experiência argentina e mexicana também não chegaram para o Brasil. Elas chegaram muito insuficientes, as informações não são completas, não tem um nível de detalhamento que nós precisamos para que a agência tome uma decisão tão importante. E temos que lembrar uma coisa, nenhuma das vacinas, inclusive a AstraZeneca e a Coronavac, são produtos acabados. Nós estamos falando de produtos em desenvolvimento. Desta maneira, a Anvisa, obviamente, está fazendo a sua parte. Eu creio que essa situação que não só o Brasil está vivendo, mas o mundo inteiro está vivendo, poderia ser diferente caso a Organização Mundial da Saúde estivesse trabalhando numa coordenação mais intensa. Eu acho que estou sentindo a necessidade
da Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, moderar, mediar esse tipo de debate, porque eu acho que eles fizeram isso por meio da COVAX Vacine, e a própria Organização Mundial da Saúde poderia facilitar esse processo por meio da colocação dessa vacina como parte do componente do fundo rotatório. Por que isso não aconteceu? Se isso tivesse acontecido, obviamente nós não precisaríamos nem ter essa análise por meio da Anvisa, porque seria uma vacina já prevista dentro da Organização Mundial da Saúde. Então, isso não aconteceu. Ô Anderson, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que é que você projeta para os próximos meses aqui no Brasil. Nós estamos num platô muito alto, né, de casos de infecções, de número de mortos, cerca de 3 mil por dia, né? Já há algum tempo foi pior, continua muito ruim, mas já foi pior. Alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais, muito populosos, começaram a afrouxar um pouquinho as regras de distanciamento social impostas naquele período mais grave da pandemia, quando estava morrendo ainda mais gente. A vacinação vai indo, né? A gente ainda não chegou a 15% da população vacinada, com uma dose pelo menos. Que médio prazo você projeta para a gente, hein, Anderson? Bom, Colombo, nós estamos em meados, né? Na metade do outono, vamos entrar no inverno em junho. Segundo estimativas da Universidade de Washington, que vem fazendo um trabalho de monitoramento comparando vários países, ela estima que em 17 de junho teremos entre 499 a 541 mil óbitos. A tendência, hoje nós estamos com 395, então estamos falando de um intervalo muito curto, ainda com um volume muito expressivo de óbitos, de casos graves. Quando nós temos um óbito, significa que nós tivemos cerca de 20% das pessoas que pegaram Covid, precisaram ir para a internação. Quando nós temos uma redução, como nós estamos vendo agora neste momento, vários fatores precisam ser estudados, precisam ser considerados. Entre eles, o esgotamento de suscetíveis naquele período. Temos também as medidas que foram adotadas por vários estados há 3, 4 semanas atrás, cujo efeito só vai acontecer 3, 4 semanas para frente. Então, o que nós estamos vendo hoje é o efeito de medidas que foram adotadas, isolamento, quarentena, como queiram chamar, algumas semanas atrás. É natural que a hora que essas pessoas estiverem na rua, eu tenha um novo aumento. Então, a expectativa das projeções, baseado na velocidade, é que tenhamos uma possibilidade de um novo pico, de uma nova onda em meados de junho, em torno do dia 20, a gente atinja um período mais alto, se mantivermos aquele padrão de transmissão até o final o início agora, dia 14 de abril. Mas, obviamente, isso pode mudar para pior ou para melhor, vai depender do quanto nós, enquanto sociedade, queremos que esse problema acabe. Anderson, nesse momento de pandemia, a gente tem de lidar muito com a realidade das coisas, né? Eu confesso que ouvir o que você acabou de dizer não é nada confortável. Eu gostaria de não ter ouvido que a gente pode chegar a 500 mil de mortes aproximadamente. A realidade é cruel e a gente tem de lidar com ela. Com o que a gente tem visto no cenário político brasileiro, o início da CPI da Covid, por exemplo, no Senado, que pretende ali identificar onde foram os erros e melhorar o nosso cenário de enfrentamento à pandemia, você acha que esse número pode ser menor se houver um bom trabalho nessa CPI da Covid-19 e algo mudar no caminho, ou todo esse movimento político não é capaz de diminuir essa expectativa de mortes? Bom, se esse movimento político já melhorar a comunicação e a transparência das ações, isso já vai melhorar, já vai ser um ganho muito grande. Nós temos um limite, Elisa, porque quando o vírus está num nível de transmissão muito elevado,
o efeito prático das ações ele se torna muito difícil de ser percebido. Ele dá para ser medido e tudo mais, mas percebido. Nós estamos fazendo poucos testes, estamos demorando muito para fazer uma vacinação de uma forma mais homogênea e mais incisiva. Temos dificuldade de comunicação com as pessoas, falta campanhas de promoção do uso de máscara, do distanciamento social em todos os ambientes. Então, eu creio que é possível fazer deste momento atual um momento de oportunidade, apesar das ameaças todas que nós temos do risco de aumento de casos. Se a população, se o Brasil conseguir fazer uma quarentena de forma sincronizada, de forma organizada, coordenada, por 3 semaninhas, 3 semanas, se a gente reduzir o nível de circulação nas cidades em 70% ou mais, eu tenho absoluta certeza que na 4ª semana já teremos condições de discutir e entrar num processo de abertura mais rigoroso, mais forte, mais organizado do que a gente vem fazendo. Então, depende da gente, depende de nós brasileiros, e eu espero que os senadores, o Congresso consiga colocar luz sobre essas questões. Anderson de Oliveira, epidemiologista, secretário integrado de saúde do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Muito obrigado, bom dia e que todos fiquem bem. Bom dia.